Olá, meus queridos amigos e amigas. Estamos aqui para a gravação de mais um bate-papo com o Dr. Luiz e para trocarmos, os conhecimentos, compartilharmos tudo aquilo que temos recebido em termos de experiência, de teoria da abençoada doutrina espírita, das nossas vivências da existência, Então, escolhemos para hoje, vamos dar uma sequência de páginas do Espírito, que começamos semana passada, do Espírito Hermance do Faux, que foi, como já dissemos, um espírito que reencarnou na época do Kardec, uma jovem que trabalhou mediunicamente aos 15 anos de idade, fornecendo inúmeras páginas mediúnicas ao professor Hippolyte Léon Denis Arrival, Allan Kardec, e seu pai também ajudou muito, o pai de Hermance do Faux, ajudou muito na Sociedade Espírita de Paris. Então, esse espírito, segundo as informações espirituais, trabalha hoje num hospital espiritual, no plano espiritual, chamado Hospital Esperança, que tem sob a sua direção o insigne espírito de Eurípides Barçanufo e acolhe espíritos desencarnados que tiveram naturalmente problemas na execução das suas crenças cristãs, na prática evangélica, e que chegam lá nesse hospital com desequilíbrios de toda ordem, em especial os desequilíbrios emocionais, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, de terem acreditado que foram muitas vezes grandes missionários aqui na Terra, e quando se defrontam com a realidade espiritual, viram que muito mais se atrapalharam na execução das obras evangélicas do que verdadeiramente contribuíram para a construção do edifício da regeneração do planeta. Nesse hospital também, Hermance do Faux trabalha com Maria Modesta Cravo, Dr. Inácio Ferreira e tantos outros trabalhadores insígnes do passado da abençoada doutrina espírita. Então nós vamos continuar com esse livrinho, Lições para o Alto Amor. E escolhemos para hoje a prática de alto amor, que é o capítulo 8º. E inicia com uma referência do Evangelho de João, que descreve um trecho da ressurreição de Lázaro, pelo próprio Cristo. Então é João 11:41. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Então vejam que o sentimento do Cristo é sempre de gratidão ao Pai. Só tiraram a pedra, o Lázaro ainda não tinha saído da tumba, Mas Jesus já sabia que o Pai tinha atendido a sua rogativa. E num preito de agradecimento, ele eleva o seu pensamento a Deus para justamente agradecer essa bênção concedida. E o Espírito Hermance do Faux vai pegar esse trecho de João e vai falar da prática do alto amor. Por que tem a ver essa passagem,
da saída de Lázaro com a prática do alto amor. É mais ou menos esse caminho que ela vai percorrer. Diz Hermance: planeja e sonha com metas e conquistas para o futuro. Episódios inesperados influem, adiando e interrompendo os seus projetos. Não se exaspere, porque, muitas vezes, nesses fatos, a vida está te aferindo, considerando as necessidades que te aguardam logo adiante. Então, ela inicia dizendo que nós, obviamente, embora não devamos nos inquietar com o futuro, como nos recomendou Jesus, né? Não haver uma inquietação, mas a gente pode planejar o futuro, né? O que a gente deseja, quais são os nossos objetivos, os nossos anseios. Isso é absolutamente natural e humano, a gente planejar o futuro. Mas ela diz que, nesse planejamento, episódios inesperados podem acontecer. Ou seja, não sair de acordo com aquilo que a gente planejou. Aliás, é uma das grandes leis que regem as nossas existências no universo. É a impermanência de todas as coisas. A própria palavra vicissitude, que aparece inúmeras vezes, né, no escopo da doutrina espírita, ela também quer dizer coisas inesperadas, mudanças. Então, no nosso planejamento é comum, né, a gente planejar alguma coisa e dar tudo errado. Errado entre aspas, né? A gente vai estudar isso aqui. Não sair de acordo com aquilo que a gente esperava. Então ela pede para a gente não se exasperar, não se irritar. Porque nesses fatos a vida está te aferindo. Qual é uma das aferições que a vida está fazendo quando a gente planeja uma coisa e sai outra? Está aferindo o quanto você tem de capacidade de resiliência, de resignação, de aceitação, de não revolta, de não rebeldia com relação ao curso da vida, porque nós não temos o controle da vida. Aí já começa a entrar o exemplo de Jesus com Lázaro. Embora ele soubesse que Lázaro não estava morto, estava num fenômeno de letargia ou catalepsia, né? Onde o espírito ainda não se desprendeu, mesmo assim ele roga ao Pai, sabedor de que todos os acontecimentos passam pela inteligência suprema do universo, que é a questão número 1 do Livro dos Espíritos, né? Deus é que faz e sabe tudo. E nós temos que nos submeter, porque a gente planeja uma coisa achando que aquela coisa é a melhor para a nossa existência, para a nossa evolução, para a satisfação dos nossos desejos. E como ela vai discorrer aqui, a gente vai ver que às vezes é pelo contrário. Aquilo que a gente está desejando pode se tornar uma coisa absolutamente improdutiva, tóxica e até acabar contribuindo contra a nossa própria evolução, né? Então ela continua: reaja com equilíbrio, continue trabalhando e aplique-se ao dever. Ou seja, continue obediente. Ontem eu relendo o livro Nosso Lar, né? Diz lá, tem uma frase que me impactou que diz assim: só é realmente livre quem obedece. Uma frase que aparentemente é paradoxal, né? Porque se você obedece, parece que você está perdendo a sua liberdade.
Mas se a gente for analisar em profundidade essa frase, a gente vai ver que se a gente obedece os ditames do curso da existência e dos ditames da nossa consciência, aonde estão as leis divinas, nós somos realmente livres para escolher. Se nós não obedecemos, nós nos tornamos escravos dos nossos desejos. A gente não aceita, como está dizendo a página aqui, né? Muitas vezes a gente não aceita quando o pingo sai fora do i. Aquele nosso planejamento não deu certo, entre aspas, né? Então a gente se revolta. Então vejam que essa frase de Nosso Lar, do livro Nosso Lar, é importantíssima. Se a gente, e o Cristo, que é o nosso modelo, é o nosso guia, vejam que pautou toda a sua existência numa obediência irrestrita à vontade do Pai, né? Tanto que ele chegou a afirmar que dele mesmo ele não podia fazer nada. Da parte dele, ele não podia fazer nada. Sem a permissão, a aquiescência e a ordenação do Pai, né? Então é um exemplo máximo de submissão à inteligência suprema, mas que era livre. Jesus continua sendo 100% livre nas suas escolhas, né, nas suas prerrogativas, mas mantendo esse vínculo de obediência ao dever, ao bem, à multiplicação de coisas boas, de amorosidade com todos os seus semelhantes. Então está dizendo para a gente reagir com equilíbrio, continuar trabalhando, aplicar o dever. O tempo irá lhe conceder a nota avaliadora em forma de lições e benefícios. Somente então perceberá que o suposto mal de hoje é o seu maior bem de amanhã. Ou seja, quando alguma coisa dá errado, e eu vou botar entre muitas aspas, a gente acha que está dando errado, essa coisa errada ela pode trazer benefícios infinitos no futuro, em termos de aprendizado, em termos de, inclusive, novos caminhos, né? Porque às vezes a gente insiste numa porta que se fechou e não consegue ver 99 portas que estão abertas, 99 caminhos, opções que se apresentam até melhores do que aquela que a gente considerava num primeiro momento como a melhor. A gente se fecha em copas, como diz o ditado, né? Acreditando que a gente não merecia, que tinha que ser daquele jeito, né? E a irmã Sidufu está dizendo que pelo contrário. Então, esse suposto mal de hoje pode ser o seu maior bem de amanhã. Por quê, gente? Porque a gente não está aqui na reencarnação a passeio, né? Os fatos que nos visitam, eles foram minuciosamente programados por aqueles que são os nossos preceptores, professores, benfeitores espirituais, para que nós saiamos da reencarnação um pouco melhores, mais evoluídos, com progresso realizado. Então, quando alguma coisa nos contraria, o ego principalmente, o interesse pessoal, esses benfeitores estão nos posicionando, né? Eu lembrei, já que eu falei de Nosso Lar, né? André Luiz queria muito visitar a família dele, que continuava reencarnada, né? E ele achava até que estava sofrendo algum tipo de injustiça, por que ele não podia visitar, né? Achando que o melhor era visitar.
Olha aí, né? Programação, planejamento dele, não. Vou rever minha mulher, meus filhinhos, etc, né? E os responsáveis de nosso lar mantiveram durante um ano um silêncio sobre isso, né? Porque sabiam o que estava acontecendo. Então, quando finalmente ele recebe a permissão para vir visitar sua família, ele encontra um panorama completamente diferente do que ele esperava, né? Sua esposa já tinha, sua ex-esposa, né? Já tinha casado de novo, já estava apaixonada por outro homem, não deixava, impedia que seus filhos falassem no antigo pai, né? Que é o André Luiz. Enfim, tomou um choque, né? Mas no planejamento dele seria o melhor possível, né? Encontrar, talvez na vaidade extrema que a gente tenha, né? E na posse, no apego, talvez ele imaginasse que estava todo mundo ainda chorando a morte dele um ano depois. Pelo contrário, já a exceção de uma filha, a filha mais velha, que estava sentindo muita saudade dele, né? Os outros não estavam nem ligando mais para lembrança de André Luiz, o que foi um choque, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esses nossos planejamentos, porque às vezes a gente acha que aquilo ali é o melhor e pode não ser. Continua, irmãs. Feche os olhos por um instante, quando a gente estiver assim nesse processo, né, de decepção com os planejamentos, feche os olhos, pense no valor que Deus confere a você como filho. Sinta em seu coração a voz sublime do Criador. Então, ela recomenda que a gente entre em contato, né? Faça uma verdadeira religação com o Pai. Então, sinta em seu coração a voz sublime do Criador, inspirando-lhe novos caminhos. Suplique a Ele, a Deus, né? Que fortaleça sua fé ante o seu momento de incredulidade. Respire pelo coração a energia revigorante do amor que o alimenta. Abra os olhos e diga com convicção: obrigado, meu Pai, obrigado, meu Pai. Olha a obediência aí. Por isso que agora a gente entendeu por que a irmã se escolheu a passagem de Lázaro, né? Para não ficar com a fama de ressuscitador de mortos, Jesus coloca a questão exatamente onde ela está. Ele pediu a Deus que concedesse mais um tempo, né, de existência para Lázaro, que não tinha desencarnado, como dissemos, e isso foi concedido. Então ele agradece, né? E aqui ela está dizendo também que quando a gente tiver esse problema, né, de algum planejamento nosso ir para um outro caminho, não se concretizar, que a gente entre em conexão com Deus, respire fundo. Respirar fundo é sempre muito bom para equilibrar o corpo, a mente e a alma, e solicite a Deus que fortaleça. Eu acho tão interessante isso. Solicitar a Deus que fortaleça a nossa fé, né? Porque isso é um ato de humildade em que a gente realmente demonstra o quanto a gente é frágil nessa questão da fé, da confiança, né, no Pai. Então a gente pede força, resignação e coragem para enfrentar aquela situação. E nunca, jamais, Deus, o Pai, vai nos deixar sem resposta com relação a essas três coisas. Ele pode não nos conceder aquilo que nós ainda estamos apegados achando que é o certo, né? Que deveria acontecer na nossa existência. Mas a força, a resignação e a coragem
Ele jamais vai deixar de conceder para a gente, inclusive, entender o que está acontecendo. E dizer obrigado, meu Pai. Por quê dizer obrigado, meu Pai? Porque Ele é a inteligência suprema do universo. Se Ele tirou a gente de um caminho, Ele sabe que esse caminho ia levar a incidentes e acidentes que no futuro nos perturbariam a própria existência. Ele nos livrou de um mal, como está na oração dominical Pai Nosso, né? Livra-nos do mal. E é isso que ele está fazendo, ele está desviando a gente do mal. Aí continua Hermâncio, olha só. Já que a página é sobre o auto-amor, ela fala assim, repita a experiência de auto-amor quantas vezes desejar. Ou seja, essa conexão com o Pai é uma experiência de auto-amor. Não é? Porque Jesus não disse que toda a lei está resumida, né, nessa prática, né? Amar a Deus, ao próximo, como a si mesmo. Então, quando a gente confia integralmente nas resoluções do Pai, a gente o está amando e, consequentemente, está amando o semelhante, está amando a si mesmo. Somente quem não se ama é capaz de acreditar, prestem atenção nisso, somente quem não se ama é capaz de acreditar que contratempos e reveses têm o poder de paralisar a marcha. Pelo contrário, os reveses e os contratempos, que a gente também pode chamar de desafios, têm a finalidade fundamental de despertar os potenciais, as capacidades divinas que todos nós temos, já que somos filhos de Deus, né? Então temos as suas potencialidades em germen dentro do nosso escopo de modus operandi, ou seja, podemos agir utilizando esses potenciais. Quando surge um desafio, essa é a finalidade, que nós coloquemos para fora esses potenciais. Quem se ama perante o inesperado ergue o olhar para além das aparências, procura entender para que a vida enviou um telegrama, alterando o curso dos sonhos, e por fim agradece dizendo: Pai, graças vos dou por me suprires no que mais me falta. Vou repetir: Pai, graças vos dou por me suprires no que mais me falta. Então aqui no final do capítulo ela faz uma comparação com quem não se ama, que acaba acreditando que o contratempo vai paralisar a marcha, e quem se ama, pelo contrário, né, quando acontece uma coisa inesperada, ergue o olhar para além das aparências. Ou seja, procura compreender a etiologia, a causa espiritual daquele acontecimento. Por que, né, eu estava numa expectativa tão grande de que minha vida fosse seguir esse caminho e seguir o outro. Houve uma encruzilhada, houve um desvio de rota, né? Então, quem se ama, e naturalmente quem ama a vida, quem ama a Deus, quem consegue perceber uma dinâmica de atenção e solicitude das forças universais para que nós possamos atingir a perfeição, né? Quem acredita realmente nisso e se ama, vai ter uma atitude de quê? De agradecimento. Por quê? Porque, como dissemos, sabe no íntimo espiritual de que está se livrando de uma canga de problemas,
no futuro. Então, não pergunta. Existe uma grande diferença entre o espírito rebelde e não rebelde quando visitado por uma intercorrência desse tipo. O espírito rebelde pergunta assim: por que isto está acontecendo comigo? Ou seja, é um questionamento. É uma dúvida, é uma não aceitação. E o espírito realmente que se ama, evangelizado, ele não pergunta por quê. Ele pergunta para quê. Com que finalidade esse acontecimento veio me visitar e qual o seu objetivo? O que eu de melhor posso extrair desse acontecimento para realmente crescer mais um pouco, progredir mais um pouco, caminhar mais um pouco na direção daquilo que é bom, daquilo que é belo, daquilo que é justo e daquilo que é divino. É essa a mensagem que eu queria trazer para vocês. Lembrando a passagem, então, do Cristo com Lázaro, né? Demonstrando que nós precisamos desatar as faixas, como fez Lázaro, né? Lázaro já estava todo enfaixado dentro do túmulo. Nós também precisamos desatar o mais breve possível as faixas de inferioridade que nos mantêm jungidos a essas experiências de dor, de sofrimento e de termos que ainda nos desapegarmos daquilo que realmente atrapalha a nossa marcha evolutiva. Um grande abraço, um grande beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência, pelo carinho e para todos vocês. Namastê. Graças a Deus.